Antes da gente começar a falar da palavra errado, propriamente dito, é importante a gente retomar por que esse texto é tão importante, porque ele precisa ser estudado, né? Primeiro porque, como você bem disse, ele é todo o pilar da fé judaica. Mas isso não é só um consenso entre os judeus, isso foi uma coisa que foi Jesus que disse. Lá no Evangelho de Lucas, né, ele fala que esse é o mais importante dos mandamentos, né? Isso para quem quiser conferir, em Marcos. Para quem quiser conferir, ele fala precisamente isso em Marcos. Essa é a passagem mais importante da lei. Qualquer judeu daquela época e qualquer judeu hoje saberia responder que o Shema, como você falou, é o mais importante. Só a título de curiosidade, o Shema é o que está quando a gente vai na casa de um judeu, na porta de alguém que você encontra e você vê aquele estojinho, aquele objeto na porta da casa de um judeu, ali dentro está o Shema, né? Ele é o texto de Deuteronômio que está ali dentro daquele estojinho. Então, assim, primeiro, porque ele é o texto mais importante. Segundo, porque se ele é o texto mais importante, eu preciso conhecer cada uma das palavras que ele traz e o que cada uma dessas palavras representa. Então, agora a gente pode entrar em errado. E, como você bem disse, existem duas palavras para explicar o que é errado, né? Ou para explicar o que significa o termo em hebraico. Então, eu tenho errado, que é uma unidade composta, que ela traz essa ideia de uma pluralidade ou partes dentro de um todo. É como se eu fosse explicar assim, eu tenho um cacho de uva, eu não tenho uma uva. Eu tenho uma equipe de futebol, né? É ao contrário de Yahid, que seria a única uva e um jogador dessa equipe de futebol. E Yahid, ele traz esse conceito de uma unidade indivisível, uma coisa mais simples, né? Para exemplificar a questão de Yahid, na Bíblia, Yahid aparece 12 vezes. E basicamente ele tem dois sentidos. Para falar, basicamente no livro de Salmos, aquela pessoa que se sente só, solitária, né? E para falar de filhos únicos, né? Então, em contrapartida, errado, aparece muitas vezes na Bíblia, mais de 200 vezes. Dessas mais de 200 vezes eu tenho precisamente 3 passagens que vão trazer errado para falar de Deus, para definir Deus como errado, né? E só para a gente entender um pouco mais do conceito bíblico de errado, eu trouxe até uma colinha aqui, né? Que é para trazer algumas passagens que vão apresentar errado dentro do sentido que essa palavra oferece para o texto bíblico. Então, nós temos a primeira vez que aparece errado na Bíblia, está lá em Gênesis 1:5, né? Que é quando fala e foi tarde de manhã, esse primeiro aí errado, dia. Então, o que é um dia? O dia é uma unidade inteira composta de 2 partes. Quais são essas 2 partes? A tarde e a manhã, né? Então, houve tarde, houve manhã e foi o primeiro dia errado, né? O primeiro errado, né? O primeiro aí é errado, né? Depois eu tenho em Gênesis 2, no versículo 4, eu tenho a questão do casamento. Então, o homem vai deixar seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. E os 2 vão formar uma errado, só carne. Então eu tenho aqui a unidade no casamento. São 2 pessoas que de alguma forma se unem e formam uma só carne. Se eu andar mais um pouquinho, eu vou ver lá em Gênesis 11, quando fala que ali da Torre de Babel, o Senhor olhou para todo o povo e falou, esse povo é né? Tudo bem ali que ali a situação era que estava maquinando para, né, tramar contra o Senhor, mas eles eram no entendimento, né? Existia uma unidade de propósito, um povo, né? Com uma unidade de propósito. Eu tenho a ideia de errar também no tabernáculo, quando Deus mandou juntar as cortinas do tabernáculo, né? Primeiro eu tenho lá no capítulo 26, Deus mandando que o povo juntasse as cortinas para formar o tabernáculo, então a união dessas cortinas era errado, e depois no capítulo 36, mostrando que assim foi feito. Então a unidade das cortinas que compunham o tabernáculo era errada. Né? Eram várias cortinas que se uniam e formavam né? Eu tenho Ezequiel, essa passagem é muito interessante porque ela traz dentro dela uma figura de linguagem também. Eu tenho Ezequiel 37, no versículo 17, Deus vai instruir, Deus vai usar a figura de 2 tábuas de madeira que ele vai unir, né?
para formar esse errado, né? Para mostrar lá que no futuro ele ia reunificar as nações de Israel e Judá e eles iriam voltar a ser esse errado. Né? Esdras também, quando fala de toda a congregação que voltou do cativeiro, toda a congregação era como esse errado. Então, a questão errado sempre vai trazer dentro dele alguma composição de alguma coisa, né? É uma unidade de alguma coisa, sempre ela está agregando alguma coisa. Então, se eu faço essa pergunta, se quando Deus escolheu, ele poderia ter escolhido Yahid para falar de si mesmo, mas por algum motivo ele escolheu usar Errad, que é essa unidade complexa, composta, né, que tem essa multiplicidade de coisas para formar uma unidade maior, né? Ela não é uma coisa simples, né? Por que ele escolheu? Qual é a pluralidade, qual é a multiplicidade, né, a multiforma que ele queria revelar quando ele usou errado? E aí a gente pode partir para 2 exemplos, que são os outros exemplos, os outros textos, que a Bíblia traz, onde Deus se denomina como errado, para trazer uma ideia do que é que ele estaria desejando revelar. E aí, a primeira passagem está lá em Zacarias 14. No versículo 9 diz o seguinte: e o Senhor, Jeová, será rei sobre toda a terra. E naquele dia, esse é errado, né, será o Senhor, esse Senhor é Jeová, e errado será o seu nome. Né? Essa profecia, ela faz parte esse versículo, ela faz parte de uma profecia que ela abrange um bloco maior de pelo menos 2 capítulos, né? Que vai lá do capítulo 12 até o 14, e está falando do momento do retorno do Messias, quando ele estabeleceria o seu reino, salvaria Israel, né? E dentro desse contexto, a gente vê que existe que a promessa no capítulo 12, onde Deus promete enviar, né? Jeová enviaria aquele que salvaria, né? E aqui no versículo do capítulo 14 a gente tem a resposta de que aquele que foi enviado é o próprio Jeová, né? Se eu voltar mais um pouco, no capítulo 2 de Zacarias a gente vai ter isso muito claro. Se a gente tiver tempo a gente trata disso mais para frente, onde a gente tem Jeová prometendo enviar Jeová, né? Se eu penso numa unidade simples, que não cabe essa multiplicidade, essa união de coisas dentro dela, se eu pensar em Yahid, um texto desse não faz o menor sentido, né? Porque Deus seria uma coisa como um bloco, né, indivisível, mas a ideia do próprio texto não é essa, né? E é interessante porque quando a gente olha, né, à luz da revelação do Novo Testamento, quando a gente olha para esse texto, a gente está entendendo que aqui, esse que está sendo enviado é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho, né? Eu vou fazer um parêntese, não é o tema, não dá para a gente falar aqui, mas assim, o Filho é um título messiânico de Deus. Se a gente falar para Salmo 2, para Provérbios 8, então assim, a gente vai... Provérbios 30, perdão, a gente vai encontrar que este Filho, né, este Messias, é esse, né, que vem. E o próprio capítulo 12, ele fala, eles vão olhar para mim, Jeová, a quem traspassaram, e vão chorar, como choram, né, pelo unigênito, por um Filho único. Né? E é interessante que esse Filho único é um caso de Yahid, né? Então, existe uma multiplicidade dentro do texto. A outra passagem que vai tratar disso é Malaquias. Malaquias 2:10 é uma chamada de atenção do povo. E o texto diz o seguinte: não temos todos nós um só errado, um mesmo errado, né? Mesmo Pai? Nós não temos um só Pai, né? Que não nos criou esse errado, um só Deus, um mesmo Deus? Né? Por que então nós somos infiéis uns para com os outros, profanando as alianças do nosso Pai? Aqui, Errad, ele está enfatizando que é a pessoa do Pai, do Criador. Né? Se no primeiro, né, a primeira passagem eu tenho, assim, Deus é um. Na segunda passagem, eu tenho eu preciso olhar para o livro de Zacarias para entender o que está acontecendo aqui. Eu não posso pegar isolado. Então, assim, eu tenho aquele que foi traspassado, sendo errado. E aqui eu tenho aquele que se coloca no lugar do Pai,
sendo errado. E a Yahid não cabe aqui. Né? Quando o Deuteronômio proclama que o Senhor é errado, ele está afirmando que ele é o único Deus, que ele é incomparável, que ele é digno de adoração, que ele é o eterno, mas que ele não se resume numa coisa simples, né? Monolítica, digamos assim. Né? Ele não é uma coisa solitária. Deus, ele é complexo e ele é insondável. E errado, ele tem muito mais a ver com essa complexidade da natureza de Deus do que um termo como Yahid. E o uso de errado me permite chegar nessa conclusão dessa unidade perfeita, coesa, né, da subsistência da pluralidade de Deus, da multiforma graça de Deus, da múltipla manifestação de Deus, da subsistência de um Deus em várias pessoas. No caso, nós entendemos pela revelação bíblica que são 3. Então, errado me permite esse entendimento desde ali de Deuteronômio. É interessante, então, que todas as vezes em que Deus é o sujeito e vai tratar ele como sendo um, é errado, que é essa unidade composta, né? Sim. E aí a gente tem justamente esta outra palavra, Yahid, que também em determinados casos não, também é traduzido por um ou único, né? Texto, por exemplo, de Juízes, de Jefté, quando vai falar que ele tinha a sua filha única, né? Que vai ter todo aquele contexto lá de sacrifício, tudo, oferecer a Deus, vai falar que é sua única filha. E o texto ainda diz, né? Não tendo nem outro filho, nem outra filha, ou seja, só uma exclusiva e ponto, né? Sim.